Antes de mergulharmos no episódio de hoje, vale a pena lembrarmos dos enormes avanços políticos e sociais do último século que nos permitem olhar para trás e condenar as incrivelmente maléficas e desumanas atrocidades do passado. Apenas olhando para trás, podemos ver o quanto avançamos na construção de um mundo que é seguro e aceita a todos. Ao longo da história, sempre houve pessoas que pertenciam à comunidade LGBTQ. Na antiguidade, era comum e aceitável que homens tivessem amantes do mesmo sexo e do sexo oposto fora do casamento. Considerado como uma forma de controlar a população, Platão comparou a aceitação da homossexualidade à democracia e sua repressão à tirania. Os termos heterossexualidade e homossexualidade não foram criados até o século XIX. E não havia entendimento desses termos na Idade Média. Na Europa medieval, ninguém se autodenominaria ou chamaria outrem de gay, homossexual, heterossexual, lésbica, transgênero ou bissexual. Havia apenas o comportamento sexual normal e o que eles consideravam anormal. E o que era normal era decidido pela Igreja cristã naquela época. Em grande parte, existem poucos registros históricos medievais sobre relações entre mulheres, sendo qualquer atividade sexual não procriativa conhecida como sodomia. Na verdade, a Igreja era antagonista a qualquer forma de expressão sexual. Vamos voltar no tempo e analisar a homossexualidade. Bem-vindo à loucura medieval. Justiniano, o imperador bizantino. Justiniano, que governou durante o século VI, tinha uma intensa aversão à homossexualidade e, como consequência, aprovou muitas leis. Ele afirmou que, cito, certos homens foram tomados pelos desejos mais vergonhosos e atos contrários à natureza. Ele culpou os homossexuais por inundações e terremotos, não diferente da direita cristã hoje, que afirma que desastres naturais são a ira de Deus por causa de lésbicas e homens gays. Ele recomendou punições cruéis, especialmente a homens, incluindo mutilação genital. O povo de Istambul sofreu muito durante o século VI. A peste bubônica dizimou 40% de sua população e também foi abalada por vários terremotos, causando ainda mais fatalidades. Justiniano precisava de jovens aptos para o exército para ter sucesso nas suas conquistas militares. Só seria possível com rápido aumento populacional, e casais do mesmo sexo não podem procriar. Sodômia. A condenação da homossexualidade pela Igreja surgiu novamente no século XI, pós-Código Justiniano. Reinterpretação das teorias jurídicas do imperador Justiniano surgiram na Universidade de Bolonha, Itália. Isso provocou um renascimento em suas atitudes e punições sobre a homossexualidade, impactando sentimentos e práticas europeus. Foi então que o próprio clero se tornou o foco de constantes críticas. No meio do século, Pedro Damião escreveu o texto O Livro de Gomorra para o Papa Leão IX. Damião era um cardeal e doutor da Igreja. Ele também foi crucial na formação da Reforma Gregoriana. Liderada pelo Papa Gregório VII, ele estava preocupado com a integridade moral e a independência do clero. No texto, Damião listou 4 categorias que se qualificavam como sodomia: masturbação solitária, masturbação mútua, sexo entre as coxas de 2 parceiros do mesmo sexo e sexo anal, que ele afirmava ser o mais abominável. Curiosamente, apesar de o sexo oral não estar na lista, Damião via a sodomia como mais vil que a bestialidade. Damião pensava que a conduta ruim do clero incitava violência. Povo leigo que estava indignado. Ele afirmou que homossexuais não deveriam ser ordenados, e os que foram, independente de circunstâncias ou idade, demitidos. Papa Leão, apesar de apoiar o celibato clerical e condenar todos os vícios, recusou-se a excluir clérigos, a menos que fossem reincidentes em ofensas por um longo tempo. Em 1102, o Concílio de Londres foi convocado por Anselmo de Canterbury. Ele começou a Reforma Gregoriana, proibindo todos, em ordens sagradas, de casar, embriagar-se e fornicar. O conselho condenou a sodomia, degradando qualquer clérigo encontrado culpado. Possivelmente, a tentativa de estabelecer o celibato no mundo clerical contribuiu para desenvolver a aversão a atos homossexuais. E, consequentemente, os conflitos emocionais causados pelo celibato forçado resultaram em uma raiva ilógica em relação à homossexualidade entre as pessoas. Obviamente, o dinheiro sempre esteve na equação.
Com a igreja enriquecendo, a lealdade de um padre casado se dividiria entre a igreja e seu povo. Na sua morte, um clérigo era mais propenso a deixar qualquer dinheiro e propriedade que possuía para sua esposa e filhos sobreviventes, em vez de legá-los à igreja. Na Terra Santa, o Concílio de Nablus, presidido pelo rei Baldwin II e formando patriarca de Jerusalém, instituiu uma lei canônica que previa punições para a sodomia. Foram os primeiros na lei medieval. O Cânon 8 declarava que sodomitas adultos, ativos ou passivos, deveriam ser queimados na fogueira. Se a parte passiva fosse idosa ou solteira, teria que ser queimada. Se fossem menores, o Cânon 9 declara que só a parte ativa seria queimada e a passiva deveria se arrepender. Segundo o Cânon 11, um sodomita arrependido pode escapar da punição. Porém, se for reincidente, embora possa se arrepender novamente, será exilado. A mística cristã e polímata Hildegard de Bingen, que nasceu 7 anos após a morte de São Pedro Damião, afirmou ver visões e as registrou em uma obra ilustrada conhecida como Cívios. No segundo livro, ela relata como Deus pode punir um sodomita. Ele condenou a relação sexual entre mulheres, dizendo, citação, uma mulher que adota maneiras diabólicas e desempenha um papel masculino ao se unir a outra mulher é muito vil aos meus olhos, e também é ela que se submete a tal em tal ato maligno. No século XIII, o dominicano Tomás de Aquino, defensor da lei natural, acreditava que a nova vida é criada através do sexo, algo impossível em um relacionamento homossexual. Ele via a homossexualidade como um vício antinatural. É um vício e um pecado, só superado pela bestialidade, e os ensinamentos de Aquino foram extremamente influentes na Igreja Católica. A principal preocupação deles era o risco de desvio social, representado pela homossexualidade. Homens que mantinham relações sexuais com outros homens eram condenados por comportamento depravado e perseguidos. O treinamento dos cavaleiros teria promovido intimidade entre a jovem nobreza e as mulheres. Eram instruídos a coexistir como uma irmandade, sob orientação de um homem mais velho. Desde os 11 anos, passavam todos os momentos juntos. A unidade às vezes permanecia junta, até os cavaleiros terem cerca de 30 anos, especialmente se não encontrassem parceiros adequados para casamento. Ordens de cavaleiros monásticos, como os hospitalários e templários, juraram castidade. Os templários, extremamente ricos e poderosos, eram reconhecidos durante as cruzadas como uma das mais habilidosas unidades de combate, subordinados apenas ao Papa. Os cavaleiros das cruzadas eram conhecidos por serem uma das unidades de combate mais habilidosas, que respondiam apenas ao Papa. Mas a sua queda veio pelas mãos do rei Filipe da França. Em 1307, o Papa Clemente V pediu ao rei ajuda com uma investigação sobre a conduta dos templários, pois uma alegação havia sido levantada contra a ordem por um ex-membro expulso. O rei se apropriou desta acusação. Profundamente endividado pela guerra contra a Inglaterra e após despojar os judeus de suas riquezas e bani-los da França, ele agora voltou sua atenção para os templários. Na sexta-feira, 13 de outubro, a prisão dos templários foi ordenada, incluindo o grão-mestre Jacques de Saint-Germain, que foi o primeiro a virar o povo medieval contra eles. A ordem foi acusada do que se pensava na época serem os crimes mais hediondos, como negar Cristo, cuspir na cruz, participar de beijos indecentes e homossexualidade, além de fraude, corrupção e adoração de falsos ídolos. Parece que, novamente, grupos com afiliados só masculinos como o clero eram vistos com suspeita. Não é surpresa que os templários, principalmente torturados na França e Itália, foram julgados. Em outros países europeus como Irlanda, Inglaterra e Chipre, as admissões foram menos frequentes. E embora as acusações de homoerotismo descontrolado entre os templários no século XIV provavelmente fossem falsas, a conexão entre outras bandas de cavaleiros e a homossexualidade torna concebível que relacionamentos do mesmo sexo eram comuns e aceitos entre cavaleiros e a nobreza na Inglaterra e na Europa durante a Alta e a Baixa Idade Média. Perseguição. A religião cátara ganhou proeminência no século XI. No século XIII era a fé dominante na região de Languedoc, no sul da França. Os cátaros eram vegetarianos, acreditavam na igualdade de gênero, levavam vidas austeras e não tinham problema com eutanásia, contracepção ou homossexualidade. Certamente, a Igreja Católica considerava esses ensinamentos sacrílegos. Isso levou seus perseguidores a acusá-los de cometer sodomia.
Em 1208, o Papa Inocente XVI foi condenado a 12 anos de prisão. Papa Inocêncio III convocou uma cruzada contra eles. Durante décadas de perseguição, milhares de cátaros de toda a Europa foram massacrados por espada ou queimados em massa, independentemente de posição social, idade ou sexo. Em 1230, o teólogo e cônego francês Jacques de Verty descreveu Paris como cidade repleta de sodomitas. Ele disse que, cito, prostitutas arrastavam clérigos que passavam à força para os bordéis, pelas ruas. Qualquer homem que mantivesse uma concubina era muito estimado. Um escândalo homossexual na Universidade de Paris em 1292 resultou na expulsão de muitos tutores e estudantes. A prostituição masculina, o lesbianismo e as pessoas trans eram vistas em Veneza e Roma e em Parma. O frade e historiador Salambion de Adamo disse que a homossexualidade era especialmente comum entre estudiosos, funcionários e freiras durante o século XIII. No século XIII, Alfonso X de Castela e Leão, na Espanha, ordenou a primeira decisão na Europa que pedia o catolicismo. Ele ordenou a transição das freiras do século XVIII após decisões na Europa que consideravam as do século XV mais aceitáveis, mas concluíram que as do século XVIII eram mais adequadas. Poderia-se dizer que a brutalidade dessas punições para os homossexuais não estava fora de proporção com aquelas aplicadas para o que eram vistas como outras ofensas perante Deus naquela época. Era comum a remoção de membros por transgressões como adultério e blasfêmia. Em 1206, a França criminalizou atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. A pena por homicídio em primeiro grau era a remoção do clitóris ou dos testículos, ofensa e amputação dos seios ou do pênis para uma segunda transgressão. Uma terceira justificava a queima. 10 anos depois, Luís IX tornou o sexo anal um crime capital, também punível por queima. E em 1292, no que é hoje a Bélgica moderna, a primeira execução na Europa Ocidental foi realizada em 2 homens por um ato homossexual. E em 1432, Florença tornou-se a primeira cidade europeia a estabelecer um tribunal especial para processar delitos de sodomia. Nos próximos 70 anos, os oficiais dos cavaleiros acusaram mais de 10.000 homens e meninos, condenando pelo menos 2.000 que evitaram punições adicionais pagando uma multa. Só podemos ser gratos que hoje, grandes movimentos políticos revertem a maioria dessas leis opressivas em grande parte do mundo. Mas é importante olhar para trás e estudar essas maldades da época. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Espero que tenha curtido. Inscreva-se para mais vídeos, lançamos semanalmente. Até o próximo. Saúde!